O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. No episódio de hoje falamos de um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos, a história do Mary Celeste, um navio mercante do século XIX que cativou a imaginação do mundo, não pela viagem que realizou, mas sim pela viagem que abandonou misteriosamente em novembro de 1872. O Mary Celeste embarcou no que deveria ter sido uma viagem de rotina entre Nova Iorque e Génova, na Itália, carregado com uma carga de álcool industrial, mas essa viagem acabou por se transformar num dos mistérios mais desconcertantes da história marítima. A 5 de dezembro de 1872, o navio foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico ao largo dos Açores, em perfeitas condições, o que deixou perplexo o mundo marítimo, totalmente intacto e em condições de navegar, mas assustadoramente vazio. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação foram encontrados a bordo, não existindo nenhuma pista de qualquer desastre iminente ou sofrimento por parte da tripulação. A carga do navio estava praticamente intacta e não havia sinal de luto ou violência, porém, faltava o salva-vidas do navio, indicando que uma possível evacuação feita à pressa teria sido realizada por parte da tripulação e passageiros. Esta situação colocou muitas questões. Por que é que um capitão experiente abandonaria uma embarcação em boas condições e o que levou a tripulação e os passageiros a partirem com tanta pressa, não tendo solicitado qualquer pedido de ajuda nem levado os seus pertences? A ausência de uma explicação clara para o seu desaparecimento alimentou especulações e teorias durante mais de um século, transformando Mary Celeste num símbolo icónico dos mistérios marítimos. A história do Mary Celeste começa em meados do século XIX, época marcada pelo florescimento do comércio marítimo. Lançado em 1861 sob o nome de Amazon, este navio brigantino testemunhou vários contratempos. Se não vejamos, tudo começou com a doença súbita e a morte do seu primeiro capitão. Depois, várias colisões no mar. Após uma década ao serviço, ele foi completamente remodelado e rebatizado com o nome de Mary Celeste. 1868 simboliza um novo começo para a embarcação, pertencente a uma empresa cujos investidores se salientava como o mais notável, o capitão Benjamin Briggs, homem de grande reputação na comunidade marítima. O Mary Celeste foi designado para navegar nas lucrativas rotas comerciais do Atlântico. Briggs era um marinheiro experiente, profundamente respeitado pela sua experiência e decisões prudentes. Ele embarcou na fatídica viagem com a sua esposa Sarah e a sua filha de 2 anos, Sofia, demonstrando a sua confiança no navio. Quanto à tripulação, cuidadosamente escolhida pelo próprio Briggs, era composta por 7 homens, todos qualificados e experientes nos seus ofícios. Esta viagem pretendia ser uma viagem de rotina através do Atlântico, mas infelizmente evoluiu para um dos mistérios náuticos mais intrigantes da história. O navio, a sua tripulação e o seu destino foram envoltos em especulações e intrigas, deixando o Mary Celeste como um enigma duradouro para todo o sempre. A viagem do Mary Celeste estaria destinada a tornar-se um dos maiores enigmas do mar. Começou a 7 de novembro de 1872. O navio brigantino, que agora partia de Nova Iorque, tinha então como destino Génova, na costa italiana, transportando uma carga significativa. Eram 171 barris de álcool industrial, devidamente acondicionados no seu porão. O destino da carga eram os movimentados mercados europeus e esta viagem não poderia começar de melhor maneira. Começou mesmo sobre condições auspiciosas, com céu limpo e ventos favoráveis, indicando que seria uma viagem calma através do Atlântico. O Mary Celeste, meticulosamente preparado para a sua viagem transatlântica, estava em perfeitas condições. Todos os aspectos da embarcação, desde a integridade do seu casco até a adequação das suas provisões e a robustez das suas velas, foram cuidadosamente e duplamente verificadas, garantindo assim que tudo estava pronto e em condições para a viagem que tinha pela frente. O manifesto do navio e os mapas de navegação
estavam em ordem, refletindo um senso de profissionalismo e atenção aos detalhes na sua preparação. Enquanto navegava por mar aberto, tudo parecia normal, com o diário de bordo registando todas as entradas da rotina, típicas de uma viagem como esta. No entanto, sem que ninguém soubesse, esta seria a sua jornada final. Os acontecimentos que ocorreram após o último registro no diário de bordo, a 25 de novembro, transformariam Mary Celeste num típico navio brigantino de comércio numa lenda da história marítima. O seu destino ainda hoje continua envolto em mistério. Um mistério que continua a cativar a nossa imaginação. A 4 de dezembro de 1872, um mês depois do Mary Celeste ter zarpado de Nova Iorque, foi feita uma descoberta surpreendente que colocaria o nome deste navio brigantino nos anais do mistério marítimo. Um navio semelhante, um brigantino canadiano, navegava na mesma rota transatlântica quando o capitão David Moruse viu um navio à distância que se comportava e navegava de forma irregular. Com o passar do dia, ao aproximar-se desta embarcação, Drew e a sua tripulação reconheceram então o navio como sendo o Mary Celeste. De forma surpreendente, ele navegava com as velas parcialmente levantadas e não como deveria navegar, como aquele tempo, com as velas completamente içadas. O capitão Moruse, um marinheiro experiente, conhecia o capitão Briggs e sabia que ele era um marinheiro muito competente. Depressa sentiu que alguma coisa não estava bem. Enviou então um grupo de marinheiros para o Mary Celeste. A cena que estes marinheiros encontraram foi a de um estranho abandono. O navio estava em perfeitas condições para navegar. Tinha a sua carga praticamente intacta. No entanto, onde é que estava a tripulação? Não havia sinal nem do capitão Briggs, nem da sua família, ou de qualquer um dos membros da tripulação. A única coisa que faltava era o barco salva-vidas, e a última entrada no diário de bordo do navio era datada de há 10 dias atrás. Não existiam sinais aparentes de violência ou de angústia ou de desespero. O destino da tripulação tornou-se assim um enigma duradouro que alimentou e alimenta especulações e teorias há mais de um século. O enigma do Mary Celeste e da sua tripulação deu origem a inúmeras teorias e investigações na tentativa de desvendar o mistério do desaparecimento de toda a gente a bordo. A pirataria, potencial hipótese para este nefasto acontecimento, foi rapidamente descartada devido à carga estar totalmente intocada e os pertences pessoais estarem no lugar. A possibilidade de uma fraude do seguro do barco que tivesse sido levada a cabo pelos proprietários do navio também foi considerada, mas considerada totalmente infundada a seguir. Uma outra teoria inicial sugeria que um motim ou uma revolta da tripulação tivesse acontecido, mas o caráter bem conceituado do capitão Briggs e a lealdade e experiência da sua tripulação tornaram essa linha de raciocínio improvável. Bem, depois vieram as possíveis causas naturais. Uma explicação pouco plausível foi o medo de uma explosão causada pela carga de álcool industrial no navio. Gases que poderiam ter saído de algum dos barris poderia ter levado a tripulação a abandonar o navio, temendo uma explosão iminente. No entanto, não foi possível encontrar qualquer evidência de fuga ou libertação de gases significativa. Nos séculos XX e XXI, muitos são os avanços científicos e tecnológicos que nos trouxeram novas teorias. Uma sugeria que uma tromba de água poderia ter criado um poderoso vórtice em formato de coluna e que poderia ter causado um aumento repentino e violento do nível da água no oceano, levando desta forma a tripulação a acreditar que o navio se estava a afundar. Uma evacuação apressada teria então sido realizada. Outras teorias incluem uma onda marítima com origem sísmica ou ainda um terremoto subaquático, fenómenos capazes de criar condições temporárias alarmantes que poderiam ter levado ao pânico e ao abandono induzido. O desaparecimento da tripulação do Mary Celeste ainda hoje permanece um mistério. Cada teoria tendo os seus proponentes, os seus detratores, mas nenhuma delas com uma conclusão definitiva. A enigmática história deste navio transcendeu o reino da história marítima, permeando várias facetas da cultura popular e capturando a imaginação do público durante mais de um século. O seu mistério duradouro inspirou uma infinidade de obras artísticas e obras literárias que refletem o fascínio da humanidade pelo inexplicável. Sir Arthur Conan Doyle, famoso pelas suas histórias sobre Sherlock Holmes, escreveu mesmo um conto em 1884 intitulado Declaração de J. Habakkuk Jefferson, conto vagamente baseado no Mary Celeste. Este relato fictício, cheio de tensões raciais e um clímax traumático,
embelezou significativamente os eventos reais, mistificando ainda mais o conto na consciência pública. A história do navio foi inclusive adaptada para vários filmes, documentários e séries de televisão, cada um oferecendo a sua interpretação única das teorias de eventos que levaram ao destino do Mary Celeste. Essas teorias foram mesmo apresentadas em séries de TV populares como o Doctor Who, misturando factos históricos com elementos de ficção científica e sobrenatural. Academicamente, o Mary Celeste tem sido até hoje objeto de extensa pesquisa e de estudos académicos, debates com historiadores e especialistas marítimos a examinarem e reexaminarem o caso. Tudo isto ajudou a contribuir para a criação de uma literatura que explora várias facetas do mistério. Além disso, o termo Mary Celeste acabou por se tornar sinónimo de dissertação sobre o inexplicável ou desaparecimento inexplicável, entrando no vernáculo comum como uma metáfora para situações em que as pessoas desaparecem sem deixar rastro. Por detrás do impacto cultural do Mary Celeste está uma prova da persistência humana, a capacidade de tentar encontrar explicações plausíveis para mistérios que desafiam toda e qualquer explicação, continuando assim a inspirar a curiosidade e a especulação através de gerações e gerações, sejam elas do ponto de vista científico ou histórico. O Mary Celeste continua a ser um caso de estudo cativante que oferece insights sobre as práticas marítimas do século XIX e os limites da ciência. Os historiadores examinaram meticulosamente o contexto social e económico da época, observando as pressões enfrentadas pelo comércio marítimo, incluindo os riscos das viagens transatlânticas. A viagem do Mary Celeste ocorreu durante um período marcado por frequentes desastres marítimos, muitas vezes atribuídos ao mau tempo, a erros humanos ou a limitações tecnológicas da época. Abordagens científicas modernas também foram aplicadas ao mistério. Meteorologistas e oceanógrafos analisaram os poucos registros dos padrões climáticos e condições oceânicas à época para formular hipóteses de cenários que poderiam ter levado ao abandono do navio. Avanços na ciência permitiram que os investigadores revisitassem as evidências com novas perspectivas. Embora a passagem do tempo e a falta de evidências físicas do próprio navio representem desafios significativos, os historiadores marítimos estudaram então a construção e o projeto do Mary Celeste para tentar entender como é que a construção do navio poderia ter influenciado a decisão da tripulação. A carga de álcool industrial do navio tem sido também um ponto particular, com análises químicas e físicas explorando se poderia ter representado uma ameaça real à segurança do navio. Em resumo, o Mary Celeste continua a ser um assunto que intriga os círculos científicos e históricos. Isto, apesar dos avanços modernos da tecnologia. A história deste navio permanece um quebra-cabeças não resolvido. A prova do fascínio duradouro pelos mistérios, de que a história humana é pródiga. Apesar das extensas pesquisas e numerosas teorias, a questão do que realmente aconteceu com a tripulação do navio permanece sem resposta. O mistério não reside apenas na falta de sobreviventes ou testemunhas, mas também nas condições em que o navio foi encontrado, em perfeitas condições de poder navegar e tendo a bordo todos os pertences pessoais, a sua carga completamente imperturbável. Esta cena desconcertante desafia explicações lógicas e alimenta o mistério ao longo dos anos. O Mary Celeste tornou-se assim um símbolo dos mistérios das profundezas insondáveis do mar, assumindo proporções quase míticas e capturando a imaginação das pessoas pelo mundo fora. O fascínio humano pelo desconhecido e pelo inexplicável é aqui servido como um lembrete da nossa limitação na compreensão do mundo natural e do comportamento humano. Cada geração que revisita a história do Mary Celeste revisita-a com novas teorias, cada uma influenciada pela compreensão contemporânea da psicologia científica e da história, mas o navio continua a manter os seus segredos que repousam na consciência coletiva, como um mistério eterno, um quebra-cabeças que talvez nunca seja totalmente resolvido. O Mary Celeste continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos do mar. A história vai muito além da mera história marítima e toca a condição humana, o nosso fascínio pelo desconhecido e o nosso desejo de dar sentido ao inexplicável. Serve também como um lembrete da natureza vasta e implacável do oceano, dos limites da compreensão humana e do controle sobre o oceano. A verdadeira história
do que aconteceu naquela fatídica viagem em 1872 talvez nunca venha a ser conhecida. Mas a lenda do Mary Celeste continuará a navegar pelos anais da história. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.